Ou na lei complementar federal que rege o tributo, quando assim é exigido pela Constituição. Não interessa. O que interessa é, se a não incidência vem numa lei complementar, é diferente da não incidência vir aonde? Na Constituição. Não incidência na Constituição, imunidade é. Não incidência em lei complementar, não é imunidade, é uma isenção. Mas aqui eu exemplifiquei uma lei de um tributo. A lei, quando diz não incide, isenção por si só é. Isenção por si só é. Esta isenção aparece como técnica de não incidência. Prova de concurso. Lei número 001 determina no seu artigo 2º que não incide imposto de importação na importação de bovino. Opa! Se a lei disser não incide imposto de importação na importação de bovino, é uma isenção, porque a lei diz não incide. Agora, se a lei não liberasse o bovino, e eu tivesse aqui, ó, letra A, estou mudando exemplo, incide imposto de importação na importação de animais. É um fato genérico. Se a lei não libera o bovino, ele cai na regra de incidência genérica. Não cai, não cai. Então, às vezes, quando o fato de gerador é genérico, incide imposto de importação na importação de animais. A lei tem que excluir liberadamente a importação do bovino, por exemplo. Senão ele cai na regra geral de incidência. E se ela exclui liberadamente, é não incidência legal. Pergunta de prova. Se a lei diz não incide, trata-se de uma imunidade? Não. Trata-se de uma isenção? Sim. Porque a dispensa foi na lei. Pergunta de prova. A prova foi fiscal da Previdência, SESC-PNB, ano 1998. A questão foi assim. Lógico que eu dei os exemplos já de provinha, né? A gente não inventa nada. O exemplo foi assim. A lei prevê, incide imposto de importação na importação de equino. Exemplo de prova mesmo. Na importação de equino. Aí, não foi um fato genérico, foi direcionado. Incide imposto de importação na importação de equino. O auditor fiscal autuou o contribuinte pela importação de bovino. O contribuinte se defendeu e falou assim, não vou pagar. Porque a importação de bovino não está prevista na lei. O que o contribuinte alegou? Eu não vou pagar porque eu estou isento. Procede o argumento? Não. Porque se a lei diz que incide imposto de importação na importação de equino, a importação de bovino não será tributada por ausência de previsão legal. Mas o argumento não é isenção. Que isenção não é a simples ausência de previsão legal. A isenção é a dispensa expressa na lei. A lei não falou expressamente não incide na importação de bovino, ela simplesmente foi omissa. A isenção é quando a lei expressamente libera o tributo. Se ele não vai pagar porque a lei não fez previsão legal, isso não é isenção, é simples não incidência. E aí, pessoal, todo mundo calado aqui na sala. Tá tranquilo? Tá enrolado? Tá enrolado? Tá mais ou menos enrolado? Tá legal? Tá enrolado? Faz o seguinte, quem quer que eu explique de novo? Ninguém? Bom, eu só uma dúvida. Aí, no caso da lei complementar federal, pode excluir da incidência, faturadores de impostos dos estados. Vamos ver. Vamos ver. O colega está perguntando, com relação à não incidência, se a lei complementar federal pode conceder isenção de qualquer tributo, não é isso? Bom, essa é uma questão das piores. Para a prova de concurso, vou te dar a resposta, tá? Mas olha só. Voltando então ao fato D, quando a não incidência é prevista na lei do tributo, isenção pela não incidência. Eu só que eu dei um exemplo que a lei complementar federal também pode prever não incidência. Bom, o exemplo clássico que eu vou dar para vocês é o seguinte, ó.
o outro é esse aqui. Bom, nesses dois casos, vai acontecer isso aqui, ó. A lei diz assim, ó. Não incide ICMS e ISS. O ICMS está aqui, esse exemplo aqui. ISS, esse outro exemplo aqui. Na exportação do produto desde dado. Esse é um exemplo em que a lei complementar está concedendo isenção de ICMS e de ISS. Em que hipótese? Na exportação. Esse caso está autorizado pela Constituição? Está. E eu já havia falado disso com você anteriormente. Esse caso aqui é um caso raro em que a Constituição admite a chamada isenção. Lembra disso? Heterônoma. Mas essa não é a regra. A regra é o quê? A regra é 151, inciso 3, aula do passado. Eu aprendi assim, a regra é que a união craseada é vedado conceder isenção de tributos do Estado do município. Isso eu já tinha aprendido. A regra é que é vedada a isenção heterônoma. A regra é que a União não pode dar isenção de tributo do Estado, é do município. Agora, a própria Constituição criou duas exceções. Quais são os dois casos excepcionais em que o Constituinte permitiu à União, mediante lei complementar federal, excluir incidência de tributo do Estado do município? É o ICMS e é o ISS, para fins de exportação. Ah, Lugon, mas o ICMS da exportação é imune, eu não aprendi isso ainda. Mas mesmo que haja imunidade, eu não estou aprendendo imunidade agora, eu estou falando que está autorizada a isenção. Mesmo que seja obsoleto e dispensável, no entanto, vale a regra. Está autorizada a isenção. A regra pode ser obsoleta, mas é válida. A União pode conceder isenção de ISS e de ICMS só na exportação. Pode falar o que você quiser, estou esperando. Tem coisa que eu não falo porque não pode cair, não posso falar para o aluno. Porque se eu falar, reprovo ele ou então deixo ele em dificuldade, não adianta na prova. Tem coisa que a gente fica omisso porque não interessa para o aluno ou então prejudica o aluno. Mas se tiver que brincar, a gente brinca no quadro. Pode ficar à vontade, tá legal? A minha pergunta é porque no inciso 10 diz que já não incidirá. Mas isso aí é outra coisa. Você está lendo Constituição, né? Você está lendo a imunidade. Eu não aprendi ainda a imunidade. Espera um pouquinho, tá? Isso aí não exclui essa possibilidade. Tá? Segura um pouquinho. A pergunta, por enquanto, é: vale a autorização constitucional para que a União conceda isenção heterônoma de ICMS e ISS na exportação? Vale. Agora, se isso aí vai ser útil para alguma coisa ou não, isso é outra história. Mas que a União pode, o que acresce não atrapalha. Ele está preocupado em saber se isso já não é imune, mas eu não aprendi isso ainda. Mesmo que haja alguma imunidade nesse sentido, mesmo que o Constituinte já proteja esses fatos, ou algum deles, a regra constitucional que autoriza a isenção é válida. Eu quero dizer o seguinte, ó, você está trabalhando, aí você aprende assim, ó. Lugon ensinou que não incide imposto de importação na importação de livros. É uma imunidade constitucional, legal. Aí você está com a lei do imposto de importação na sua frente no trabalho. Aí a lei fala assim, importar livro é isento de imposto de importação. Aí você diz assim, para que a lei vai dizer que é isento, se a Constituição já diz que é imune? Vamos lá. Pergunta, o que acresce atrapalha? Não, o que acresce não atrapalha. O que está na lei é uma isenção, o que está na Constituição é imunidade. A isenção só veio ratificar, confirmar a imunidade. Era dispensável, era, mas se a lei menciona, é uma ratificação, isso não atrapalha em nada. O concurso seria isento ou é imune? O que é? Nesse caso, se tivermos dois. Se você está lendo a lei, você está lendo o quê? Isento.
Você está lendo a Constituição, você está lendo imune, depende do que você está lendo. Então, o interesse é o fato que está na minha frente. Se eu estou olhando para uma lei dizendo não incide, eu estou olhando para uma isenção. Se eu estou olhando para a Constituição e estou lendo não incide, eu estou lendo uma imunidade. Depende de onde você está lendo. Está lendo aqui na Constituição? Está lendo a imunidade. Está lendo aqui numa lei? Está lendo uma isenção. Pode até coincidir, um fato pode ser o mesmo, mas depende de onde você está lendo. Mas onde ele quer chegar, eu chego depois. Eu estou... Se não der a pergunta dele, eu só não posso adiantar. Bom, mas às vezes, eu olho para uma lei e está escrito dentro da lei assim, ó. O fato é está isento. O fato é está isento. Quando a lei diz que o fato está isento, a técnica é a da isenção? Isso é uma isenção também. Mas, poxa, Lugon, qualquer um sabe que é isenção. Está escrito isento na lei, né? Mas só que a técnica aqui não é da exclusão de incidência. Isso aqui é um caso de incidência. Com vedação ao lançamento. Eu ainda não aprendi isso. É aula do futuro. Vou aprender no futuro que quando uma lei diz que você está isento, que significa o seguinte: você, quando praticar o fato gerador, a lei diz que o fiscal não pode fazer lançamento. Quando a lei diz que você está isento, ao você praticar o fato gerador, o fiscal não pode lançar. Por exemplo, a lei diz que ex-combatente de guerra está isento de IPTU. Mais ou menos assim, ó. Dá licença aqui um minutinho. Chega aqui em cima, tá? Chega em cima, tá? Obrigado. Aqui no cantinho. Obrigado. Mais ou menos assim, ó. A lei diz que você está isento. Quando você vier praticar fato gerador, o fiscal fica proibido de fazer lançamento. Se ele fizesse lançamento, ele ia constituir aquilo que se chama crédito tributário. O crédito tributário se constitui pelo lançamento. Eu não aprendi isso ainda, aula do futuro. Crédito tributário é o direito material da fazenda. Se constitui pelo lançamento. Se o fiscal está proibido de lançar, ocorre uma exclusão na constituição do crédito. Ou seja, artigo 175 do Código diz assim: a isenção é modalidade de exclusão do crédito. O que é exclusão? Exclusão não é extinção não, hein? Extinção é quando você tem o crédito e você elimina ele do mundo jurídico. Eu estou falando que o crédito não vai ser constituído, é diferente. O crédito não vai ser constituído, está excluída a Constituição. Porque o lançamento está proibido. De novo, quando a lei diz que você está isento, por você ex-combatente de guerra, você está isento de IPTU, quer dizer, quando você praticar o fato gerador, o fiscal não pode lançar. Olha para cá, quando a lei diz isento, dentro da lei vem escrito isento, tem fato gerador? Tem. Tem incidência? Tem incidência. O que está excluído é o crédito. Então, olha aqui para baixo. Aqui, baixa aí. Então, ó, quando a lei diz que é isento, tem incidência, meu amigo. Tem. O que está proibido é o lançamento. E se eu estou diante de uma proibição de lançamento, estou diante de uma exclusão do crédito. Interessante você observar isso. É interessante observar que a isenção aparece de duas formas. Ou a isenção aparece na modalidade de exclusão de incidência, ou ela aparece na modalidade de exclusão do crédito. No fato D de dado, a isenção apareceu na modalidade de exclusão de quê? De incidência. A lei escreve não incide, mas é a lei que escreveu não incide, a isenção. No fato
E de elefante, a lei escreve isento. É a isenção típica. É a isenção propriamente dita. É quando a lei escreve isento. E aí eu estou diante de uma exclusão de incidência ou exclusão do crédito? Exclusão do crédito. Professor, pergunta do aluno, quando vem na prova escrito assim, isenção é, aqui ó, isenção é caso de fato gerador, porque ocorre incidência, não é isso? Estou falando da isenção típica. Voltando, quando vem na prova assim, isenção é incidência ou não incidência? Poxa, estou em dúvida, mestre. Está falando da isenção típica ou da atípica? A atípica, a lei escreve não incide. A típica, a lei escreve isento. Quando vem na prova, isenção é incidência ou não incidência, adivinha na sua intuição. Estou falando da típica ou da atípica? Da atípica, isenção escrito na lei. Na verdade, a expressão não incide, a título de isenção, só pode você pensar assim se vier escrito na prova assim, ó. Uma lei determina que não incide tributo no fato de. Questão de prova. A lei determina que não incide imunidade ou isenção? Isenção. É para isso que eu quero que você saiba isso. Agora, quando vem na prova, isenção é uma... Aí, meu amigo, estou falando da típica, tradicional, aquela prevista no Código. É um instituto delimitado no Código como causa de exclusão do crédito. Isenção é uma, gabarito. Incidência ou não incidência? Incidência. Porque eu estou falando da típica. Não estou falando da atípica, não. Captou? Essa questão não vai ficar sem resposta, não. Tá?